pergunta para Jesus se Jesus era rei. Se ele era o rei dos judeus. Jesus fala para ele assim: eu nasci para isso. Está entendendo, irmãos? E o Pilatos, ele fala para Jesus: então o senhor é rei? Jesus fala: eu nasci para isso. E Jesus fala uma outra palavra para ele, não estou falando em sequência, mas Jesus fala uma outra palavra para Pilatos. Ele fala assim: olha, se o meu reino fosse daqui, os meus ministros se empenhariam e eu não para me livrar de ser entregue nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Você está compreendendo? O que eu estou querendo falar para você? Que Jesus, ele passou por aquelas coisas na vida dele porque estava escrito que ele tinha que passar. Ele resolveu, ele encontrou vários momentos na vida dele em que ele podia se livrar daquilo. Só que também a Bíblia mostrava e mostra até hoje, para mim, para você, e como foi para Jesus, que é muito bom quando nós confiamos em Deus, independente do que nós vamos passar. Quando Jesus estava passando fome no deserto, eu não sei se você se lembra. Quando ele estava passando fome no deserto, a Bíblia fala que depois de 40 dias e 40 noites, que Jesus ficou em jejum, caminhando pelo deserto, sendo tentado pelo diabo. A Bíblia fala que Jesus teve fome. Ele teve vontade de comer, de se alimentar. Imagina, a Bíblia fala que Jesus era pele e osso, porque ele jejuava muito. E as pessoas insistiam para ele comer, o discípulo dele para ele comer. Ele fala: não, a comida que eu tenho não é daqui. A comida que eu tenho para me alimentar não é daqui. Mas quando Jesus sentiu fome, a Bíblia fala que o diabo veio e ofereceu várias coisas para ele. Você está entendendo? Para tentar ele. E a primeira coisa foi o alimento, não é? Mas Jesus disse: senão não é só de pão que o homem vai viver. Você está compreendendo? Mas imagina, irmão, depois de 40 dias, 40 noites sem comer, você sente fome, você está com fome, você está num lugar onde não tem, e você tem o poder. Você entende? O diabo sabia que Jesus tinha o poder, que a hora que Jesus era falar para Deus: Senhor, eu estou com fome. E Deus ia mandar comida para Jesus. Você está entendendo? Então, a hora que o diabo chegou para Jesus, o diabo falou para Jesus assim: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus, ele desse conversa para o diabo e falasse para as pedras transformar em pão, ela se transformaria. Você está entendendo? Só que tem um problema. Jesus tiraria das mãos de Deus o cuidado que ele entregou nas mãos de Deus. Você vai compreender? Diga glória a Deus. Ele tiraria das mãos de Deus. Ele agora passaria ele tomar conta da vida dele. Ele passaria, ele dirigia a vida dele. Ele não seria mais dirigido por Deus, porque ele teria tomado uma atitude que era para ele deixar nas mãos, de Deus. Você está compreendendo? Mas Jesus não fez isso. Olha o que acontece. O diabo vai lá e faz um monte de tentações para Jesus, e Jesus não aceita, e Jesus, mesmo com fome, é uma tentação, né? Imagina, com fome, comida e tal, e Jesus não dá conversa para o diabo, mas a Bíblia fala que logo que o diabo se afasta de Jesus, a Bíblia fala que então, sem Jesus pedir, sem Jesus orar, sem Jesus falar nada, a Bíblia fala que os anjos de Deus vêm do céu e eles servem a Jesus. Está compreendendo? Eles dão alimento para Jesus. E Jesus estava no corpo humano. Um corpo que sente fome, sente necessidade, sente sede. Eu acredito que eles trouxeram água fresca para ele. Eu acredito que eles trouxeram comida da melhor que se podia. Glória a Deus. Eles trouxeram para Jesus. E Jesus comeu ali. E eu falo para